Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez, agora sim, com o capítulo 274 do mangá. Agora já temos todo este capítulo completo em mãos e com ele, vemos que o Asta segue o seu treinamento para se tornar cada vez mais poderoso para a batalha final e todos os magos aguardam com a sua chegada e este poder. Também veremos os mais poderosos indo diretamente para o Reino de Spades, onde se inicia a batalha final daquele reino. E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo de hoje, eu conto com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia com Knight caminhando calmamente. Aquele era o dia da batalha decisiva contra a Tríade. E então ele se aproxima de vários outros magos, os cumprimentando, dizendo: então vocês realmente vieram. Vimos ali os magos mais poderosos do Reino de Clover, todos reunidos para essa batalha final no Reino de Spades. E então a gente vê que estes magos estavam aguardando por Knight, mas não apenas por ele. Fuegoleon então olha diretamente para o vice-capitão dos touros, o questionando: e o Asta, ele não está com você? Knight então responde calmamente, ainda sorrindo, dizendo que agora o Asta vai demorar um pouquinho mais, apenas um pouquinho. Nesse momento vimos que Jack, Charlotte e Rosalie também estavam ali. E Jack então calmamente sorrindo dizia: a gente não estava nem contando com ele, não precisamos do seu poder. Enquanto isso ouvimos também uma outra voz calmamente dizendo: o quê? O Asta não vai vir, eu tava esperando por ele sim. Nesse momento vimos que era Sally, acompanhadas por Valtus e Hades. Eles estavam juntos também neste novo grupo de batalha até a Tríade. E então depois disso, de se questionar sobre o Asta, ela disse que tudo bem, vai dar na mesma. Porque ela tinha certeza que agora iria vir algo incrível. Eles iriam em breve encontrar algo grandioso no reino adversário, então ela disse que não vai ser nenhum desperdício. Sally, enquanto seus companheiros estavam bem sérios, desanimada que inclusive pode ser que eles encontrem uma ocasião onde possa pôr à prova o seu novo objeto mágico, sua nova ferramenta mágica. Aquela que ela fabricou graças aos resultados do estudo que ela fez no corpo de Asta. Neste momento, Nozel começa a olhar pra ela e também olhar pra esses três e começa a achar tudo aquilo muito estranho. Ele se questiona sobre essa capa que eles agora estavam usando. Era uma capa que ocultava e deixava completamente escondido todo o poder mágico. Ele agora, sabendo que foi a Sally que criou, ele fica bem assustado e se pergunta se aquilo realmente funcionaria. Neste momento vimos Makusa, um dos cientistas de ferramentas mágicas do Reino de Clover. Ele se aproximava dizendo que podia ser que parecesse que a Sally era um pouquinho estranha. Porém, quando se tratava de investigação, pesquisa e também criação de artigos mágicos, ferramentas mágicas, não tinha ninguém que pudesse rivalizar com ela. Ela era a melhor, então ninguém deveria se preocupar. Neste momento a gente vê o Hades gritando pro Makusa, dizendo que ele não poderia ficar falando esse tipo de coisa, não podia deixar a Sally ainda mais segura de si, porque senão ela ia ficar fazendo tudo do jeito que ela quer. E enquanto isso a gente via que o Valtus pensava a mesma coisa, enquanto outra pessoa olhava diretamente pra Sally e estava bem assustado. Neste momento percebemos que aquele era CQ. Ele estava assustado não só com a Sally, mas com todos os cavaleiros mágicos que estavam ali. Ele se perguntava por que ele realmente estava entre todos eles. CQ dizia que aquele era um grupo com os mais poderosos cavaleiros mágicos para uma missão de nível divino. E então ele culpava o rei de Clover por ele estar no meio dele. Neste momento essa não é sua única lembrança, ele começa a lembrar um pouco dos dias anteriores. Ele dizia que nos últimos 6 meses ele viveu como se fosse um rei, mas se ele realmente soubesse o que esperava para ele no futuro, ele realmente não ia querer nada disso. Ele se aproveitou de todos acreditarem que ele era um grande herói da batalha passada e por esse motivo todos acharam que ele era incrivelmente poderoso. E então neste momento a gente vê o líder dos Louvadeus Verdes, o Jack, e ele então se aproxima bem irritado com o CQ, dizendo que não fazia ideia do como ele chegou até ali. Porém ele tinha que dar tudo de si pra não ficar pra trás de ninguém e fazer com que ele se envergonhe. CQ deveria realmente fazer alguma coisa útil naquela batalha. E depois disso, pra acalmá-lo um pouco, Knight chega por trás bem sorridente, segurando seus ombros e diz que sabia que o CQ não tinha um poder mágico muito grande, que não era grande coisa sua magia. E o CQ então neste ponto se tranquiliza um pouco mais, só que logo em seguida com aquela mesma expressão pra deixar tudo ainda mais assustador, o Knight diz que já que é assim, ele tinha que sacrificar pra ter certeza que as pessoas que realmente importavam naquele ponto iriam sobreviver. Então ele teria que se sacrificar no meio daquele combate, deixando o CQ muito mais assustado do que ele já tava. Ele já tava com medo do Jack, mas o Knight o assustou muito mais. Logo depois disso, então a gente vê que os outros já estavam prontos pra partir. O Nozel pergunta se o Knight tinha certeza que o Asta chegaria a tempo pra aquele combate. E ele diz que sim, não tinha dúvida nenhuma sobre isso. Acontece que neste ponto, Yuno também estava ali, ao lado do Ralph, e ele dizia que mesmo assim, quando o Asta chega, até que ele chegasse, ele já teria lidado com tudo, ele já teria terminado com toda essa batalha. Neste momento, vendo toda essa confiança, a gente viu que o Jack também se empolgou, ele dá risada e disse que ele que deveria dizer isso, era ele que iria acabar com tudo aquilo. E então neste ponto, Nozel só olha pra ele bem sério dizendo: não, também não vai ser você. Neste momento a gente vê que Knight estava ativando sua magia de sombras. Ele ativa o seu poder e a gente vê uma sombra saindo do chão e tomando todas as paredes daquele local a partir da sua perna. Neste ponto um grande portal de sombras surge. Knight estava transformado em sua forma demoníaca e então
então ele diz que aquela é a passagem sombria. Neste momento Nozel termina sua frase. Ele diz que não será aqueles dois que irá terminar com tudo, mas sim todos eles fariam isso juntos. E então os magos mais poderosos de Clover estavam prontos para atravessar aquela sombra diretamente ao reino rival. E agora vamos diretamente para um pouco mais longe. Estávamos nos arredores do reino de Spades, no reino invernal. Vemos então neste momento os arredores do castelo real. Estávamos mais próximos de onde vivia a Tríade e de onde seria a grande batalha. Neste ponto, em meio àquele grande castelo, vamos para uma sala específica onde estava Morris. Aquele era o seu laboratório. Agora que havia saído do reino de Diamond e estava em Spades, ele tomava conta de todo aquele reino. E utilizando todas aquelas ferramentas mágicas e também aqueles telões gigantescos, ele observava todo o reino, algo muito parecido com o que Loropédica fazia com sua magia de água. Ele então começava a olhar para a torre do relógio do reino de Spades. E ele chama diretamente por Zenon por perceber algo. Haviam diversos magos em cima daquela torre. Ele então olha para um dos líderes da Tríade dizendo que todos eles já estavam ali. E neste ponto eles não estavam falando sobre os magos de Clover, mas sim sobre a resistência. A resistência de Spades estava pronta para lutar e eles estavam ali para lutar ao lado dos magos de Clover. Todos haviam combinado de agir juntos naquele dia. E então alguns dos magos mais poderosos de Spades estavam ali para desafiar a Tríade. Vimos então que o líder da resistência estava extremamente sério e ele começava a gritar. Ele dizia para que todos os magos da Tríade o escutassem bem neste momento e ouvissem o que eles tinham a dizer. Aquilo deixou o Zenon um pouco irritado, mas a sua expressão não mudou muito. Eles simplesmente não os consideravam como inimigos à altura. Neste ponto, o líder da resistência dizia que já fazia 17 anos desde que a Tríade massacrou sua majestade, o Rei Royce, e também vários dos seus companheiros, vários amigos deles. E desde então, desde aquele dia até hoje, não haviam deixado de cometer atrocidades todos os dias. Eles fizeram muito mal a todos os habitantes do reino de Spades. Então a resistência gritava a Tríade e a toda a população. Eles jamais iriam perdoar o que eles haviam feito a todos. E neste ponto a gente via que a resistência estava bem séria em relação a tudo isso e em seu querer de proteger todos. Só que também eles pensavam que estavam conscientes de que não tinham poder e nenhuma habilidade suficiente para vencer a Tríade. Mesmo assim, aquele grupo só conseguia pensar que o povo de Spades jamais iriam reconhecer eles como seus reis. E então, neste ponto, com essa fala, a gente via que o portal de Night já estava se abrindo no reino de Spades. Logo depois disso, então, em apenas um instante, os magos de Clover já estavam invadindo aquele local. Vários magos corriam empolgados e decididos. Eles estavam prontos para enfrentar a talvez maior batalha de suas vidas. E enquanto isso, Night, junto a um de seus demônios, com sua transformação demoníaca, estava liderando todos eles. Víamos então que ele seguia correndo por entre aquele castelo. Eles foram diretamente para dentro do castelo real de Spades. E então Night, liderando os capitães do reino de Clover, dizia que cada um deles já sabia exatamente o que eles teriam que fazer a partir de agora. Neste momento víamos que todos eles estavam bem sérios. Yuno, Langris e Jack, eles estavam empolgados para se vingarem da Tríade. E neste momento a gente tem mais um flashback. Ralph, ele estava conversando com Night. Ele se perguntava se era verdade que Night havia conseguido se esconder, se ocultar no reino de Spades por todo este tempo. E ainda depois de fazer isso, depois que Ralph saiu daquele reino, ele teve contato com a resistência e conseguiu se comunicar com eles. Night então, sorrindo bastante, disse que era verdade. Ele não tinha nenhuma real intenção de se associar demais com todos eles. Porém, depois de observar todas as atitudes da resistência e a sua forma de agir, ele sabia que realmente poderia ser uma ótima coisa todos trabalharem juntos. Então neste ponto, Night olha sorrindo pro Yuno, dizendo que na reunião dos capitães, quando ele fez com que o Yuno contasse toda a verdade, bem, ele se desculpa porque ele já sabia de tudo. E então Yuno dizia que era realmente incrível. Neste momento a gente volta para os dias atuais e a gente agora estava com o líder da resistência novamente. Ele pedia em seu consciente para que por favor o Sr. Knight voltasse com os magos mais poderosos do reino de Clover e com o príncipe Yuno. Ele pensava que ele, junto aos membros da resistência, fariam de tudo, dariam tudo de si para conseguir agir como uma distração contra a Tríade. Acontece que neste ponto a resistência e toda a população percebe algo estranho. Todo o chão estava tremendo, o solo estava se movimentando do absoluto nada. Neste momento a gente viu uma enorme cratera surgindo no chão. Algo destruía toda aquela paisagem e um demônio gigantesco surgia ali. Ele nascia em meio a toda aquela neve e por trás de onde estavam os membros da resistência. Ao olhar para trás na torre do relógio, eles percebiam um inimigo gigantesco em sua frente. Neste momento toda a população e os membros da resistência ficam completamente assustados. Aquele era o Lorde Demônio, o Lorde da Magia. E ele estava ali, saindo de todas as lendas. A gente via que os membros da resistência estavam mais assustados do que nunca. E então, neste ponto, a gente via o Zenon, que estava ali no laboratório sem precisar se exaltar. Ele dizia que diante deste poder aterrorizante, não tinha como sentimentos e também perseverança da resistência os ajudar. Tudo seria em vão. Neste momento, Zenon começa a falar para Morris que desde que um mago conseguiu simplesmente se esconder e se infiltrar no castelo, ele sentiu que era óbvio que durante o momento da chegada do ritual do advento de Clifford, a resistência poderia tentar sabotar os seus planos assim, do nada. Então por isso ele já planejava um contra-ataque. Porém, ele só não imaginava que todo mundo estivesse fazendo isso abertamente, na frente de todo o reino. Olhando o desespero da resistência de toda a população, Zenon dizia que desde o princípio eles já haviam planejado usar o Lorde Demônio da Magia para exterminar completamente os habitantes que viviam ao redor
redor do castelo. Afinal, ele dizia que só eles, os membros da Tríade e seus companheiros, eram aqueles que eram cidadãos do Reino de Spades. Os únicos que podem tomar esse título são aqueles que são os mais fortes, os fracos não devem viver em Spades. E então depois disso ele simplesmente diz, agora que comece o ritual do advento da árvore de Qliphort. Neste momento então a gente vai para um outro local, na verdade ainda dentro do castelo vemos os magos de Clover correndo. O Egoleon se perguntavam se aqueles que estavam lá fora estavam bem. E então neste momento eles diziam que este estrondo e poder mágico era imenso. Mas Knight calmamente sorria e dizia que ninguém deveria se preocupar com aqueles que estavam lutando do lado de fora, não tinha perigo nenhum. Neste momento a gente via aquele demônio aterrorizante e assustador. Ele estava pronto para destruir a todos e acabar com todo mundo que vivia ao redor do castelo. Mas víamos um mago misterioso saltando e emanando muito poder em apenas um instante. Víamos então uma grande explosão de fogo, uma rajada imensa acertando o Lorde Demônio e aparentemente fazendo um dano assustador. Um poder imenso havia surgido ali. Os magos da resistência estavam completamente assustados, olhando para tudo aquilo, completamente surpresos com aquele poder, e eles então simplesmente surpresos observavam a pessoa misteriosa gritando que era assim que gostava. Neste momento víamos que era Mereoleona apresentando seu poder agora que voltou para ação. Ela dizia a todos que ela se chamava Mereoleona Vermilion, um membro da realeza do Reino de Clover, e agora ela estava ali para presentear todos eles com seu enorme poder. Mereoleona iria emprestar a sua força aos membros do Reino de Spades. E assim a gente termina esse incrível capítulo iniciando a grande batalha final contra a Tríade. Comenta aí embaixo o que vocês acharam de tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!